Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é um Deus zeloso, Deus é justo, Deus é amor, Deus é justiça, não é verdade? E hoje, agora, nesse momento, tem uma palavra de Deus para o seu, para o meu, para o nosso coração. É muito bom quando a gente entende, quando verdadeiramente nós acreditamos que Deus, Ele existe. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente desanimada, não é verdade? Tem muitas pessoas preocupadas, com medo, por conta dos acontecimentos, as notícias ruins, né, que não param de chegar. Mas eu quero falar para você assim, olha, não desanima não. Sabe por quê? Porque Jesus está no controle. Deus, Ele não perde o controle de nada. As tempestades vêm, as tempestades chegam, não manda aviso. Às vezes chega assim, de uma maneira assim, né, que no momento que a gente não está nem esperando. Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por imprevistos, por tempestades, né? Porque em tempestades são aquele momento que você, de repente, você tá tudo bem, tá tudo tranquilo, aí de repente vem um aviso, vem uma notícia, né? Uma notícia ruim, é um casamento que acaba, é uma pessoa que perde o emprego, é a outra que fica doente, e tantas coisas vai acontecendo e a gente vai ficando, né, cheio de mágoa, cheio de medo, cheio de angústia, mas eu quero falar para você que as tempestades, elas vêm, mas elas passam. A tempestade, ela não fica, ela não é permanente. A tempestade, às vezes, traz para nós choro, angústia, traz desespero, né? Traz, às vezes, ira. Mas eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus para você, nessa hora, e eu quero que você preste bastante atenção, porque eu creio que hoje mesmo, o Senhor, Ele já está te convidando a contemplar em meio à tempestade que você estiver vivendo hoje, agora, que você creia que Ele está presente e Ele é o livramento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. É só o Senhor. E a palavra do Senhor está em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, que está escrito assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então os despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se dê que pereçamos. Ele então, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e disseram uns para os outros:
Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que maravilha! Olha que coisa tremenda e maravilhosa que o Senhor está falando comigo, o Senhor está falando também com você. O Senhor está mostrando para nós a necessidade de nós entendermos que nós servimos um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. Imagina agora aí onde você está, na sua cidade, onde você estiver. Imagina agora, tudo tranquilo e de repente começa assim a ventar. E você agora não sabe o que fazer. Porque às vezes a ventania ela vem junto com chuva. No caso ali do barco, as ondas, né, muito altas estavam enchendo o barco de água. O que você faria? Qual seria a sua atitude? Porque nós também passamos por estes momentos difíceis. Então, e às vezes, sabe o que acontece? A gente quer resolver com a nossa própria força, do nosso jeito. Você vê que só depois que o barco já tinha muita água, que não tinha mais, que os discípulos chamaram Jesus. Às vezes com a gente acontece a mesma coisa, a gente deixa a gente lembra de Deus depois que não tem mais jeito, mas nós precisamos de lembrar do Senhor todo o tempo, porque Ele habita em nós na pessoa do Espírito Santo, amém? Então, mas quando as coisas ficam difíceis, a gente vai e lembra de Deus. Mas essa agora, nesse momento, não sei se você vai ouvir essa palavra de manhã, de tarde ou à noite, eu quero falar para você, não desanime. Não importa as circunstâncias, o Mestre, Ele importa com você. Ele está no barco da sua vida. Jesus, Ele não te abandona. Ele morreu lá na cruz. Ele entregou a vida dele. Ele se entregou para morrer no meu lugar, no seu lugar, para nos dar o quê? Vida. E Ele tem para nós vida eterna. Então, o que nós precisamos aprender com essa lição desse vento que soprou num momento que ninguém estava esperando? Nós temos que lembrar sempre de que no mundo o Senhor mesmo falou, a gente vai sim ter aflições, mas Ele fala, tem de bom ânimo. O Senhor fala, não seja tímido, mas tenha fé. Deus não atrasa, Deus não adianta, mas Ele chega na hora certa. Deus não dorme, amém? Mas Ele está sempre atento a tudo o que está acontecendo na sua vida, na nossa vida. Então é só clamar. Se precisar, grita, chora, mas lembra-se que é o Senhor Jesus. É só Ele que pode nos livrar. Amém? Eu quero que você agora olhe para dentro de você. Sabe, como que você está agora? Como está a sua família? Como que você está vendo tudo que está acontecendo no mundo, esses terremotos, tempestades, seca, queimada e tantas coisas, não é? Enfermidade, família se destruindo. Como é que você está vendo isso? Eu quero que você agora coloque a sua fé em ação e creia que você não está só. O Senhor, Ele nos chama, sabe, a um conserto, a um arrependimento. Que nós venhamos reconhecer que somos pecadores, arrependa dos seus pecados, pede perdão para Deus e volta para Ele agora de todo o seu coração, porque o único que pode nos livrar é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O amor de Deus é um amor incondicional. Quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, Ele ouve, Ele responde. Então creia que é Deus que está no controle. E Ele falou, Ele deixou escrito para nós
que vai chegar um dia que nós vamos partir desse mundo. Nós estamos aqui por um tempo. Aqui tudo é temporal. Mas ele vai voltar para nos buscar aquele que entendeu que ele é a vida. É ele que é o dono de tudo. É o Senhor que vai nos resgatar. Ali quando a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador, aí o que a gente passa? A ser filho de Deus e cuidado por Deus. E nós estamos agora num processo de santificação, que significa nós somos agora, enquanto estamos aqui nessa terra, separados para Deus, para fazer a vontade dele, para o adorar, para fazer as obras que Jesus nos ensinou a fazer. Amém? Então ame, perdoa, tá? Entrega sua vida para Deus e deixa Deus te guiar. Jesus te ama e nós sabemos que pelos acontecimentos ele breve vai voltar e que nós possamos estar preparados para ouvir: vinde benditos do meu Pai para o lugar que eu vos tenho preparado. Amém? Deus abençoe a todos com salvação em Cristo Jesus.